Olá, amantes dos bancos de dados. Meu nome é Marcelo Meu nome é André, a gente vai falar um pouquinho sobre os bancos de dados no SQL. e vamos dar um foco maior no banco de dados HBase. Vamos lá. Bom, antes de entender um pouquinho sobre como funciona no SQL, é importante a gente falar então como que funcionam os bancos de dados relacionais. Eles armazenam então os dados em forma de tabelas, com linhas e colunas, e eles se relacionam entre si, que é daí onde surgem as chaves primárias e as chaves estrangeiras. E ele tem o SQL como linguagem de consulta. Já no NoSQL, ele é um modelo não relacional, ele é um sistema não relacional, por isso que ele garante desempenho. Ele apresenta então, porque ele também traduz os dados isolados, por isso ele apresenta diferentes formas de armazenamento de dados, um grafo, documentos, coluna também, entre outros. E ele possui um esquema de dados flexíveis. Como que funcionaria esse esquema? Os registros, então, vão pegando um banco de dados relacional, ele não armazena, então, assim, de forma com, vamos supor, uma tabela cliente, com código, nome, CPF, todos os registros vão ter esses atributos. Já no SQL, não, a gente pode incluir uma propriedade, excluir, e os registros eles ficam diferentes do outro, isso não afeta, não, ele suporta isso de forma nativa. Agora um pouquinho sobre os tipos então no SQL, né? Tem colunas, que a gente pode citar como exemplo o HBase, o Cassandra e o Airtable. A colunas ela funciona como banco de dados relacional. A diferença é que ela não tem linha, ela trata como coluna, então de uma coluna gera uma subcoluna e assim por diante. Chave valor funciona como um dicionário, onde cada dado tem uma chave valor. A gente tem de exemplo o Redis, o DynamoDB, o Table Storage. Os grafos, então, que é onde tem vértices e arestas, né? Então as arestas elas interligam os vértices. A gente tem de exemplo o Infinity Graph, o Neo4j e o AranoDB. E os documentos o armazenamento então em forma de documento, né? Os registros em forma de documento. A gente tem de exemplo o MongoDB, o CountDB e o DocumentoDB. Pode passar. Agora falar um pouquinho sobre por que optar pelo NoSQL, né? Nos bancos de dados relacionais tem uma certa dificuldade de mexer com um banco complexo. Por quê? De forma relacional, né? Por quê? A gente pode citar de exemplo uma rede social, por exemplo, o Facebook, onde a gente tem que armazenar então comentários, marcação, foto. Isso, se a gente fazer um banco de dados relacional, vai ter muito nerdjoy, pode complicar mais. A vantagem do NoSQL é isso, a gente pode armazenar isso em forma de documento. E dentro desse documento tem os atributos, então, de marcação, comentário, entre outros. E uma vantagem também é a necessidade, né, de a gente armazenar os dados com um esquema flexível, que foi o que eu citei no slide anterior, que é acrescentar propriedades, né, a mais em algum registro que não afeta os outros, ele já tem isso de forma nativa. E aqui uma desvantagem é que esse suporte a Analytics e BI dele é baixo, e BI dele é baixo. Por quê? Porque como ele armazena os dados diferentes, ele não armazena de forma estruturada. Então isso faz com que tenha essa certa dificuldade de analisar os dados. Agora eu vou falar um pouquinho especificamente do HBase, que ele é conhecido por ser altamente disponível, tolerante a falhas e escalável. Então, basicamente o histórico dele, a primeira versão dele vem de 28 de março de 2008, ele foi desenvolvido pela Apache Software Foundation e a linguagem que ele é desenvolvida é Java. Passando aqui a gente tem o quê? O HBase é um banco de dados não relacional desenvolvido em cima do sistema Hadoop. Isso fornece muitas vantagens para ele, que eu vou estar falando em breve. Além disso, ele é um banco de dados altamente escalável, de código aberto e que fornece acesso de leitura e gravação em baixíssima latência. Além disso, ele dá acesso randômico e em tempo real a Big Data. Uma grande vantagem dele é que ele escala linearmente, podendo chegar até bilhões de linhas e milhões de colunas. Isso é uma grande vantagem, considerando no NoSQL é quase um pré-requisito que todos tenham isso. Além disso, ele tem o poder de combinar facilmente várias fontes de dados diversas e ele é integrado nativamente com todo o ambiente Hadoop, ou seja, Hadoop, Spark, MapReduce, tudo isso ele tem associação. Na questão de tolerância a falhas, a grande vantagem dele é que ele tem a replicação dos dados em todo o centro de dados, ou seja, você não fica dependente se tiver uma falha pontual em algum ponto desse ponto, o sistema todo não vai parar, só aquela zona que vai ficar comprometida. Além disso, a velocidade dele, ele tem uma pesquisa em tempo real, que tem acesso com uma latência baixíssima, que chega a casa de milissegundos. E além disso, a usabilidade dele, ele tem uma facilidade muito grande, que é uma API de Java que facilita todo o acesso e conexão.
Ele escala linearmente com um desempenho incrível. Isso é graças à chave primária e às regiões que ele tem. Como funcionam essas regiões? Existem as region servers e cada region servers tem algumas regiões e essas regiões distribuem os dados de maneira uniforme para que ele tenha os dados distribuídos e que cada região tenha acessos de níveis iguais. Se uma região estiver sendo mais acessada que outra, massivamente, ela será dividida automaticamente pelo HBase para ter um acesso que faça sentido. Além disso, outra vantagem é que o cliente sabe exatamente em qual região ele deve procurar o dado. Ele não precisa mandar uma informação para o server central descobrir onde está e enviar para ele. Ele mesmo já tem acesso a isso fácil. E as region servers, elas têm uma célula de memória, que são as main stores, que gravam todo o histórico em cache de informações de acesso daquela região para que o HBase possa fazer todo aquele trabalho de divisão automática. Ele também tem na sua alta disponibilidade informações de topologia de cluster altamente disponíveis. Isso quer dizer que ele tem, o Zookeeper traz essas informações em tempo real para que você possa estar totalmente disponível no seu sistema. E a distribuição de dados em vários nós possibilita que, caso um nó seja comprometido, todos os outros continuem funcionando normalmente. O HBase RA, ele permite o armazenamento de dados para que haja essa questão de a persistência dos nós, ou seja, se você perder um, todos os outros continuam funcionando. E além disso, uma outra vantagem dele é o formato Hfile, que é equivalente a todo o sistema Hadoop, ou seja, você pode plugar qualquer ferramenta do Hadoop, como por exemplo MapReduce, e utilizar nesse tipo de arquivo que terá compatibilidade.